Sejam bem-vindos, cabeça pensantes. Estamos iniciando aqui essa aula para falar sobre como você estudar para o concurso, mas tendo dois editais em vista, né? Óbvio que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Concurso também é oportunidade. Tem uma coisa que você tem que ter em mente. Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu foco, né? Qual o concurso que você quer realmente passar e ser realizado? Para isso, você pode ou ir direto para ele, ou ir graduando em alguns degraus. Tranquilo? Tranquilo. Vou dar meu exemplo. Quando eu passei na PRF, eu estava estudando cronograma de Polícia Civil. Eu não queria a PRF como foco, mas deixei como o quê? Secundário. Entendeu? Deixei como planejamento secundário. É igual vocês vão visualizar aqui hoje. Deixei um como secundário e um como primário, porque é o objetivo do aluno. O aluno falou: meu objetivo é passar na Polícia Penal de Alagoas. Então, a gente vai correr atrás do edital da Polícia Penal de Alagoas. Só que o aluno, ele também está inscrito no TRF5. Por que também? Porque abriu primeiro, né? Polícia Penal de Alagoas tá para sair, tá com previsão, tá com autorização, mas não saiu, tá? Então, aproveitando a oportunidade, o aluno falou: cara, eu quero fazer o TRF. Como que eu consigo estudar para os dois ao mesmo tempo? Aí eu falei assim: uma coisa que você tem que ter em mente é qual é o objetivo. Ele falou: Polícia Penal. Então, acabou. Se o seu objetivo é um, você não tem que estudar o cronograma do outro, mas você tem que estudar com estratégia já o que é incomum entre os dois editais, tá? Para que você já faça volume estudando direcionado para aquilo que você quer, entendeu? Então aqui vocês vão visualizar o que eu fiz, qual foi a estrutura que eu montei para esse aluno. O policial penal em 2021 foi CESP. Então a gente sempre analisa o concurso anterior. Então eu vou estudar a banca CESP. E o TRF é o quê? IBFC. Cara, deu choque. Sim, deu. Mas o que eu posso fazer? Eu posso montar um cronograma com as matérias em comum. Com as matérias em comum. E as outras matérias? Você vai descartar. Eu não dei meu exemplo aqui inicial, que eu falei da PRF? Exatamente. Eu não estudei certos tipos de matérias, né? Uma, que eu não ia gastar tempo, porque na minha matriz SWOT era meu ponto fraco, como física, é, a parte de matemática, e eu nem peguei nisso. Como eu não pegava, eu estava estudando para a Polícia Civil, eu já estava estudando para edital do CESP, então facilitou. Aqui o edital é diferente. Mas tem jeito? Óbvio que tem jeito. Vamos pegar as matérias em comuns. Aí eu peguei, abri o edital do TRF, né? Vou colocar na tela rapidão, só para que vocês analisem esse edital rapidinho. Esse é o edital do TRF. Olha na tela aí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar. Esse foi o edital do TRF, ó. Esse é o edital do TRF. Estão vendo aí, né? Ó, edital do TRF, tá? Esse é o edital do TRF. IBFC. O que é que eu peguei? Qual é o carro que você vai fazer? Analisei o carro que ele vai fazer, né? E fui buscar o que primeiro? Eu olhei qual era o critério de pontuação dele, né? Que a prova falava. Qual é o critério das provas? Vamos aqui para vocês analisar. Aqui, ó. Tá vendo? Prova objetiva, conhecimentos gerais, conhecimento específico. A maior pontuação da prova tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Por quê? Porque o peso é 0,2. Então aqui você faz uma maior pontuação na tua prova. Ele fala, pontos por questão, 0,1 e 0,2. Certo? Então, beleza. Sabendo disso, o que que é geral, o que que é específico? E aí eu vou analisar em comum com o meu outro cronograma. Primeiro, vamos focar aqui. Ó, desci para procurar o quê? As matérias, tá? As matérias. Eu não vou ficar perdendo tempo falando sobre 80-20, sobre. Não, aqui já é mais objetivo, você já está acompanhando, você já
tá passando, você já sabe como é que faz. Agora, o meu objetivo é analisar dois cronogramas, tirar o em comum e montar uma estrutura em cima disso. Então, no conhecimentos gerais, ó, português, aí ele tem noções de pessoas com deficiência, sustentabilidade, atos normativos. O que que a gente pega aqui? Só o português, porque com certeza não tem português, né? Mas beleza. Então, já sei aqui, ó, português da parte geral. Aí eu vou para a parte o quê? Para a parte específica que ele falou. Só que o dele, ele vai fazer tanto analista quanto técnico. O que que eu enriqueci mais no dele? Eu peguei esse. Por quê? Porque esse tem informática. E no concurso dele lá, caiu informática. Por mais que ele vá fazer aqui os dois cargos, tanto de analista quanto de técnico, para mim não importa, porque me importa estudar o cronograma do outro edital, mas de olho nesse cronograma também. Então, estou aqui, ó, português e informática da parte geral. Massa. Então, eu peguei duas matérias aqui. Ele vai estudar isso aqui, ó, atos normativos, deixa eu autorizar aqui. Ele vai estudar atos normativos, sustentabilidade, noções de pessoas com deficiência? Não, não vai pegar isso. Por quê? Porque no objetivo dele não tem isso aqui. Então, para que ele vai pegar isso? Não vai pegar. Ele vai pontuar em cima de português e informática. Beleza? E essas outras aqui, como esse edital, esse cronograma permite chutar, essas aqui ele vai a critério do chute, caso ele queira, né? Ele vai poder chutar e fazer o chute direcionado, porque ele vai saber com certeza as respostas, tanto de português quanto de informática. Ele não souber todas, 80% ele vai conseguir, tá? Então, aqui nessa parte de pessoas com deficiência, sustentabilidade, joga para o alto. Esqueça isso, tá? Esqueça isso. Não é seu foco primário, é seu foco secundário. E aí eu vou na parte específica do cargo dele, né? Como eu montei em cima todo de técnico, vou me preocupar com isso. Olha o técnico judiciário aqui na parte administrativa. Administrativo, o que mais? Constitucional, penal, processo penal. Não é isso? Depois você tem civil, previdenciário, tributário, noções de administração pública. O que, que ele não vai pegar aqui? Ele não vai pegar para lá. Ele não pega. Ele não vai pegar processo, penitenciário, tributário e administração pública. Então, ele pegou uma, duas, três, quatro ele jogou fora aqui e três ele jogou fora lá. Sete, né? Ele tem 13 matérias nesse cronograma todinho aqui, beleza? Então, sabendo disso, eu vou lá no edital da Polícia Federal. Tá? E aí, para esse, o Jerusalém, desliga teu microfone aí, irmão, por favor. Quando tu quiser falar, levanta a mão e aí fala aqui. Fechou? Qualquer um quiser falar aí, levanta a mão aí tem aí no aplicativo, levanta, eu vou ver e aí a gente abre para falar. Beleza? Então, aqui, ó, agora tá a diferença para vocês, ó. Aqui tá a diferença. Aqui eu já fiz o raio-x, tá? Já fiz o raio-x da Polícia Penal de Alagoas, ok? Raio-x já está feito. E aí eu peguei o quê? As matérias em comum. Só que olha como é que é o dele lá. A prova dele é dividida em objetiva, P1, objetiva P2, que é conhecimentos complementares, e P3, que é a parte específica. Olha aqui, ó. É isso, esse que foi o cronograma dele do edital passado. Então ele tem aqui quantos pontos? 120, tá? Só que tá vendo que 50% da prova dele tá em conhecimentos específicos. Diga aí, 50% está aqui dentro, né? E o 30 pontos, né? 30 pontos mais 25% da prova está em conhecimentos gerais. Opa, então o cronograma que a gente vai estudar já bate 75% de ponto dele. E aí eu tenho que fazer essa análise olhando para o TRF. O que é que eu fiz? Peguei as matérias, separei as matérias aqui dele aqui, tá? As matérias dele aqui em conhecimentos gerais, língua portuguesa e tal. Ah, por que que tá desse jeito aqui? Porque o cronograma dele, eu montei, ele é um aluno de mentoria. Eu montei já específico para semanas até a prova dele. Ele vai ter 8 semanas até a prova. Aí eu não fiz aquele esquema que vocês estão acostumados a ver.
Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana simulado. Aqui pro dele não dá, tá? E outra coisa que vocês vão entender, tudo que eu montei para esse aluno é CESP. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Ele vai conhecer esse conteúdo, ele vai fazer o direcionamento dele, montar o cronograma dele ali específico, caderno de resumo, caderno de erro, em cima da banca CESP, que é o objetivo dele. Porém, na quarta semana, quando ele for fazer simulado, ele vai fazer os simulados voltados para IBFC. E aí, nessa quarta semana, eu vou entender o desenvolvimento dele dentro da IBFC. Entende? São cronogramas diferentes, formas de cobrança diferentes. Eu filtrei tudinho, certo e errado. A prova dele foi de certo e errado passada. Eu não vou colocar para ele fazer ABCDE. Mas ele vai enfrentar uma prova de ABCDE, não vai? Vai, vai. Mas não interfere no meu planejamento. Jamais. Eu vou me planejar estudando completamente para o edital que eu quero. E aqui, ó, eu deixei isso aqui porque depois eu vou buscar, né? Tudo que eu marquei, eu vou buscar em outro momento, quando a gente direcionar depois dessa prova, para falar: opa, agora vamos seguir o caminho da Polícia Penal, já que você já fez essa prova, tá? E aí, por isso que eu tirei aqui, vocês estão vendo um raio-x totalmente diferente aí. Tem noções de informática e tem português. Então, tem duas da parte que ele tem lá no geral. Então, de 30 pontos, né? Lá, de 30 pontos do dele, ele vai buscar pontuação também lá no cronograma dele. De 5 matérias, ele tem duas das 5 matérias. Raciocínio lógico. Complementar, execução penal, eu não peguei nenhuma de complementar. A parte de execução penal, a parte de noções de direitos humanos, a parte de legislação estatual, nada. Mas uma coisa que eu coloco, a parte dele é penal. Penal, a parte de polícia penal cai muito sobre LEP, execução penal. Vocês vão verificar que na hora que eu mostrar o cronograma para vocês, ele faz leitura disso aqui, mas uma leitura bem leve, porque quando ele começar a montar o material dele, é onde a leitura dele vai ser voltada para a construção do próprio material. Nesse momento, não, é só para ele já ter contato com isso, ter contato com essa matéria e de acordo com a lei, né? Eu dividi a lei para ele já ver e não ficar pesado. Vocês vão verificar que eu vou mostrar o cronograma para vocês aí. Aí aqui você tem a parte específica, que são o quê? 60 pontos. A parte específica dele é direito administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação especial, história e geografia. Descartei essas duas, não vou pegar nesse momento, tá? E aqui dentro eu já fiz o 80-20. Ah, Diego, mas legislação especial não cai para ele. Concordo, mas aqui eu já estou adiantando a parte de leituras de lei e produção sobre esses assuntos. Por quê? Porque aqui é leve. Aqui é leve para ele produzir, né? É algo bem mais fácil e prático. Você tem aqui leis com 20 artigos, 30 artigos. Então, assim, é fácil ele montar e não interromper o cronograma dele com o objetivo, tá? Então, isso aqui é o raio-x dele montado no 80-20, CESP, todo CESP, ok? Mas antes disso, como que eu achei, como que eu achei essas matérias incomuns, né? Eu fui lá, separei as matérias em comum dele, né? Botei aqui, ó, analisei os dois cronogramas, coloquei. Quais são as matérias incomuns? O que que eu fiz nesse momento? Eu não vou ficar maçante de ficar olhando edital e edital e olhar a comparação, jamais. Vocês visualizam aqui na consultoria que vocês têm o caminho de quê? Utilizar a inteligência artificial, não para produzir para mim e nem por mim, mas a parte realmente, essa parte de análise de dados, só de verificar se está batendo, por que não? Igual eu mostro, por que que você não monta uma tabela? Né? Você vai estar lendo a tabela, você vai estar lendo os prazos. Só que o que que eu faço? Eu mando ele gerar minha tabela. Mais fácil do que eu ficar mexendo em Excel. E aqui eu fiz, joguei o cronograma e ele me deu as diferenças. Quando ele me deu essas diferenças, eu falei: opa, então ele me deu 6 matérias diferentes, certo? Incluindo português.
E aí eu falei, poxa, então se na minha metodologia eu divido para ele estudar 2 matérias por dia, que serão 6 por semana, porque a gente faz o espelho, segunda, terça e quarta, estudo, quinta, sexta e sábado, estudo, mas no espelho, certo? Então o que a gente faz? Tira o português de cronograma para montar, porque o português é fazer exercício. Eu falo isso porque eu tentei. Eu tentei demais estudar o português de outra forma. E a melhor maneira que eu consegui evoluir na matéria foi fazendo o que eu ensino para vocês. Todo dia, de 10 a 15 questões. Todo dia. Teve um momento que eu já sabia o que a banca queria. Ah, mas tem a parte de regras e tudo, como é que faz? Cara, essa parte, sim, eu pegava e lia só aquilo ali, montava rapidinho, né? O meu caderninho ali rápido. Na própria questão, no próprio comentário, eu visualizava e falava: ah, massa essa regra, olha só. Pesquisava para saber se realmente tem fundamento. Eu não deixo de pesquisar nada, eu sempre olho lá e vou pesquisar. Por isso que eu falo que vocês evoluem muito com o caderno de erro. Na aula passada que eu fiz corrigindo um caderno de erro, né, ela até entrou com um problema de. Ela estava o inverso, né? Depois de 15 minutos ficou legal a tela. O que aconteceu? Nessa aula eu mostrei que a aluna colocava todas as questões lá, A, B, C, D, E, e botava que errou e ficava lá. Cara, enxuga. Eu enxuguei o material dela, um material de, sei lá, se era 20 páginas, eu não sei. Sei que reduzi muito o material dela, porque vocês vão ter que voltar nesse caderno de erro. Como é que vocês vão voltar no caderno de erro com mais de 20 páginas? Não existe. Aí vocês não vão conseguir fazer esse acúmulo. E aí vai acabar se ficar frustrado. Igual quando aluno fala, eu quero comprar não sei o que do material, eu quero comprar. Eu falo, cara, você não precisa de nada. Você só precisa botar a mão na massa. Entende? É igual você ter um monte de suplemento e vai para academia e achar que aquilo lá vai resolver. E não vai. Se você não fizer o exercício da forma como você tem que fazer, se você não fizer a sua prática diária, se você não se alimentar, entendeu? Aqui, mesma coisa. Tem que alimentar bem, tem que escolher realmente alimentos ricos, né? Que vão te dar nutrientes suficientes, como um ômega 3 para a memória é bom, entendeu? Então, o que que você precisa fazer? Você precisa entender essa tua rotina nesse momento. Depois, irmão, depois você vai estar trabalhando, tá tudo certo, tua aposentadoria está garantida, né? Então, a gente tem que parar realmente e seguir um caminho. Inclusive dormir. Se você dorme pouco, cara, o seu poder de retenção vai diminuir, você está cansado. Mente cansada não é sono, é mente cansada, entendeu? A mente cansa. Quando a mente cansa, ela quer relaxar. Não é que você está com sono, a mente está cansada, tá? Então aqui, ó, eu fiz a diferença, né? Joguei lá para a inteligência artificial, troquei ideia com ela, pedi para que ela fizesse uma análise. Eu acho que eu até coloquei essa análise aqui, deixa eu ver, só para vocês verificar como é que eu falei com ela, tá? Deixa eu ver se eu deixei aqui, ó. Eu falei lá, ó, né? Boa tarde, cabeça pensante, que eu tenho um promptzinho já aqui dentro da inteligência artificial, já é o meu agente. Então, eu já chamo ele de cabeça pensante. E falei com ele, ó, quero que você faça uma comparação, só que eu botei os passos, né? Vou colocar 2 cronogramas, quero que você faça a comparação. Quando eu terminar, quero que você faça uma pergunta, né? Esse cronograma de qual edital? Logo depois vou responder e você vai me pedir a informação, né? Você vai guardar e vai me pedir o próximo cronograma. E vai repetir o segundo passo, que é lá em cima do cronograma de qual edital. Logo depois eu falei, agora que você tem os 2 cronogramas, quero que você analise para saber se realmente está certo. Não quero erros. Daí então você me apresenta de modo separado o que tem em comum nos 2 editais, tá? Aqui eu cheguei a colocar para ele analisar 2 vezes, pedi para ele analisar 3 vezes, tá? Ele me apresentou erros, tá? Ele me apresentou erros. Não confie 100% na inteligência artificial, ela vai errar. E você que tem que. Ele me trouxe processo civil. Onde é que você viu o processo civil dentro do cronograma da Polícia Penal? Não tem, né? Não tem. Então, o cronograma eu separei aqui, ó. Esse cronograma foi do TRF, né? De matérias. E o outro cronograma que eu botei mais embaixo, né? Foi, porque eu botei tudo junto aqui. Cadê? Foi o da Polícia Penal, entendeu?
Ó, um aqui é da penal, aqui para cima é penal, tanto que está aparecendo Alagoas aqui, não tem processo civil aqui dentro. Então, como é que ele me apresenta o processo civil? E aí é os testes que vocês precisam fazer com a inteligência. Quando ela trouxer prazo, você fala, você tem certeza que você está correta? Né? Manda pesquisar na web, manda pesquisar na lei que você quer e ele vai buscar na lei que você quer. Entende? Mas aí fica para um outro momento para a gente não se perder aqui no que a gente está mostrando. Deixa eu voltar para a nossa câmera. E aí, o que que eu fiz nesse momento? Como eu já tinha as matérias em comum, a Polícia Penal dele são 15 matérias. O TRF são 13 matérias. Dessas 13 matérias, né, 6 tem no cronograma da Polícia Penal. E aí? O português estuda todo dia, me sobra o quê? Me sobra uma matéria. Dessas matérias, qual a matéria mais importante para realmente ele pegar e analisar? Eu botei uma do complementar, que justamente é essa parte da LEP, né? Justamente essa parte da LEP. Eu vou abrir o cronograma e vou mostrar para vocês a diferença que eu fiz relacionado a isso, ao cronograma dele. Qual foi a diferença aqui? Exatamente como eu expliquei no início da aula. Eu direcionei os simulados dele para a banca IBFC, que é a do TRF, mas toda a construção desse aluno vai ser em cima de CESP. Tudo, tudo, tudo. É o foco dele, é o objetivo dele. Então, isso permite você fazer outros concursos, tranquilo. Já ocorreu o caso agora no passado, ter saído o anúncio que ia sair a Polícia Militar de Sergipe, que está para sair agora em setembro, mas com esse anúncio, logo depois veio a Polícia Penal. E aí, alguns alunos falaram: e aí, o que, que eu faço? Eu falei: segue desse jeito aqui, a mesma coisa, vai seguir desse jeito. A gente vai montar todo o seu cronograma em cima de IBFC, mas faremos, né? Faremos também questões nos simulados da FGV, que é a banca. Inclusive, a FGV está pegando tudo, hein? A FGV está pegando tudo. Deixa eu abrir o cronograma dele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui primeiro, ó, que é a primeira semana. Primeira semana, deixa eu ver a segunda semana, que eu vou mostrar para vocês. Primeira, segunda, o que que eu boto de leitura de lei para que vocês entendam como que eu já faço ele visualizar as leis que estão ali presentes no edital dele sem ser maçante, tá? Outra coisa que eu percebo, muitos de vocês ainda pecam nessa parte do acúmulo. O acúmulo é essencial. Eu não posso passar para uma outra semana sem realmente ter batido a minha semana do acúmulo. Eu preciso montar meu cronograma. Porque como é que eu vou levar? Como é que eu vou levar o meu material para. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou levar o meu material para estudar se eu não produzir? Né? Não tem como, pô. Eu tenho que produzir. Só ajeitar aqui na tela, que eu acho que está cortado aí, né? Deixa eu aqui ajeitar o programa. Eu vou diminuir a minha tela aqui para botar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem o cronograma dele. Acho que agora tá aí, tranquilo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Ficou bom aí, né? Tá aparecendo tudo? Pronto. Agora sim. Então, primeira semana dele, né? Olha a estrutura que você tem da primeira semana dele aqui, né? Deixa eu dar diminuir no zoom. Na tela tá tranquilo aí? Para mim tá tranquilo aqui. Tá tranquilo, né? O que que ele vai fazer, ó, na primeira semana? Ele tem direito administrativo e constitucional, né? Terça-feira, informática e penal. E quarta-feira, olha aqui a diferença, legislação especial. Eu botei só essa matéria aqui, onde ele vai produzir um material que não fica maçante. Mas perceba na parte de leitura dele ali, ó, do que ele vai produzir. Constituição, ó, ele vai produzir só isso, ó, do 1 a 4,
que é a parte de princípios, e essa parte de princípios está no cronograma dele? Já já eu vou voltar lá para vocês visualizarem melhor essa parte onde ele vai pegar. Muitos de vocês erram porque vocês acham que essa leitura já é a leitura da construção do material de vocês. E não é. Não é assim. Por que não é? Porque isso é leitura. Produção de material é do assunto. Por isso que na mentoria eu faço esse material de apoio, como eu coloquei aí para vocês hoje, onde você identifica o que vai fazer para ficar mais fácil e vai pesquisar sobre aquele assunto, porque é o que a banca pediu. Se a banca pediu aquilo no edital, é aquilo que vai ser cobrado. Por isso que eu falo que o melhor material que existe é o material que você organiza. Olha só, se liga numa parada. Quando você organiza seu material, sua mente sabe por que que você colocou tudo naquele local, sabe por que que você está grifando de azul, sabe por que que você está dando um bizu, sabe por que que você está destacando. Por quê? Porque é a tua mente organizando. Quando você pega um material, por melhor que esse material seja, né? Ele é melhor para quem montou, né? Por mais que você faça um estudo passivo desse material, é um material que você não organizou. Então, já existe uma quebra. Você não organizou, você não sabe por que está ali, você só sabe que está, né? Eu faço uma analogia do meu quarto, por exemplo. Quando eu morava com minha mãe, o meu quarto para ela era uma zona. Para mim não era. Para mim não era. Então, quando eu queria alguma coisa, eu sabia onde é que estava. Por quê? Porque eu sabia onde eu tinha deixado. Mesma coisa do teu material. Quando você estiver fazendo as questões, você vai saber onde que está aquilo, porque foi você que colocou. E se foi você que colocou, foi você que estava fazendo uma pesquisa. Quando você olhou um comentário, você viu um comentário numa questão, que você errou, e você, cara, deixa eu ver. Você pegou aquele comentário e foi pesquisar. A partir do momento que você fez isso, teve uma construção imensa sobre o assunto. Na aula passada que subiu para vocês, teve uma situação do 171 que eu fiquei na dúvida, que 171 passou a ser condicionado para incondicionado, e aí tinha um detalhe lá no material dela, e eu falei, cara, que é isso? Eu pesquisei e acabou, aquilo ali ficou na minha mente. Então, eu já me dei esse start no 71. E quem estava naquele dia ali assistindo a aula, também, porque a gente parou e pesquisou junto. Eu parei e fui pesquisar junto. Então, a pesquisa ela é muito necessária. Muito mesmo. Ela é essencial para o teu crescimento. E eu sei que a maior dificuldade que a gente tem é realmente fazer resumo. Só que quando você aprende um caminho, acabou, velho. Não precisa colocar muita coisa. Por que não precisa? Porque quem vai te dizer realmente o que cai é a banca. Então, para que você vai ficar enchendo de coisa, súmula, jurisprudência e doutrina? Cara, a banca está pedindo isso. Olha aí nas últimas questões dos últimos 5 anos. Quantas jurisprudências caíram? Uma. Porra, tu vai ficar perdendo seu tempo aí em site de jurisprudência? Uma questão que eu vou perder é uma questão do meu 80/20. O meu 80/20, ele é feito no edital inteiro, só que ele é feito por matéria também. Então, quando eu chego em edital que já tem, eu sei quantas questões caem, melhor ainda. Tem 10 questões de português. Ele já diz lá, 15 questões de penal. Ué, meu 80/20 está aí. Eu vou ficar me desgastando? Não vou. Eu fiz isso agora na Polícia Civil de Sergipe. Primeira vez que ela trouxe um cronograma com estatística e contabilidade. Estatística eu nem peguei. História de Sergipe também nem peguei. Não era meu fundamento pegar isso, ficar estudando isso para ninguém estudar, né? Mas a parte de contabilidade eu fui no seco. E eu falei, primeira vez que a banca trouxe isso, a banca não vai cobrar a parte de DRE, estrutura. Cobrou? Cobrou. Cobrou. Cobrou uma questão. Eu errei duas questões. As duas questões que eu errei na parte de contabilidade foi as duas questões que eu nem estudei, nem peguei. É meu 80/20, mesma coisa que eu estava falando anteriormente. Então, tem assunto aí, jurisprudência, súmula. Cara, eu vejo cadernos de súmulas, cadernos de jurisprudência. É essencial? Depende. Depende do concurso que você vai fazer e depende da análise de estrutura que você já fez da sua banca. Se a sua banca nos últimos 5 anos, para o seu segmento, não cobrou, você vai perder tempo para quê? Aí você está com material lá que você pegou na internet, que você comprou sei lá o quê, e tá rico, tá lindo. Tá um material top, top, mas não cai, não é essencial para mim. Não cai, não me direciona, né? Não me coloca ali na frente para chutar ali e fazer gol. Não dá, certo? Então vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso que eu falo, é difícil? É, mas depois que você aprende a fazer, você voa e você não passa só em um, não. Você passa em vários. Aconteceu comigo. Eu sou a prova viva de que eu não passava em concurso nenhum. Porque, meu irmão, a minha trajetória de estudo foi perdida, pô. Né? Foi perdida. Eu fiz até a oitava, depois tentei fazer o primeiro ano,
Depois tentei fazer o primeiro ano, ferro, e aí supletivo. Então, assim, qual a estrutura que eu tenho aí? Nenhuma. Tive que aprender na tora, mas quando eu aprendi, comecei a passar. Esse foi o meu diferencial, e passei em um monte, né? Já falei, passei em mais de 10, só que eu só conto concurso que eu realmente fui ali e segui, né? Que saiu meu nome no Diário Oficial e o concurso não foi suspenso. Eu passei no Pará, o concurso foi fraudado. Passei no Goiás, concurso também foi fraudado, suspenso, acabou. Então eu não conto esses concursos assim, tá? O concurso realmente que andou e eu tive a oportunidade de escolher e falei, não, eu quero ficar aqui. Então, veja aí, ó, primeira semana dele eu trouxe aí, ó, um A4, leiturinha tranquila, dá nem 10 minutos, ele só lê. Artigo 37 e 144. Logo na terça-feira, ele não pega nada de constitucional aqui. E daí? Ele vai fazer a leitura do artigo 5º. Ele vai fazer, tá? Por isso que eu falo que não tem nada a ver essa coluna dos dias com a coluna de leitura. Nada a ver. Na segunda-feira ele fez administrativo e constitucional. Constitucional ele pegou essa parte do artigo 5º? Pegou. Por isso que ele já pegou, ele já leu. Então ele já leu na segunda-feira essa parte do artigo 5º aqui. Ele também já vai ler na terça-feira de novo. Ah, que saco. É um saco, é a repetição. Essa repetição que vai fazer você reter a informação e faz você ler muito mais rápido. Quando você bate, você já lê. Você já viu aquela história que a gente lê uma palavra, que basta você saber a primeira letra, a do meio e a última que você já identifica a palavra? Acabou. Por isso que eu faço mapeamento de palavras. Porque quando você bater naquela palavra ali, vai te chamar a atenção. Então, quando você estiver diante de questões ou diante da prova, quando saltar ali uma questão do somente, independentemente, apenas, aquilo salta nos seus olhos. Por quê? Porque você treinou para isso. Aí. Foi seu treino. Você treinou. Se você não treina, não adianta. O seu treino foi bater o olho e procurar um mapeamento de palavras. Quando ele for ler a segunda vez aqui, na terça-feira, ele vai voar. Ele já vai começar a ler o quê? Mais rápido. Então ele começa a ter uma leitura muito mais dinâmica e vai começar a entender mais. Por quê? Porque antes disso, ele fez as questões. Então, é essa a sequência. Ele vai abrir na terça-feira, fazer as questões de ontem, que é administrativo e constitucional, e depois disso, ele vai produzir o caderno dele de penal e informática. Depois disso, em outro momento, ele vai fazer a leitura do artigo 5º, ok? Na quarta-feira, ele tem legislação especial, né? E aí segue aquele mesmo rito. Olha aqui, ó. Eu botei a LEP para ele, ó, ler do artigo 1 ao 27. Montei uma estrutura para ele ler. Ele está lendo ali capítulos. Ele está lendo realmente uma leitura estruturada da LEP. Então ele vai começar. Aqui é tranquilo para ele, pô. E esse assunto cai para ele? Não, mas ele já está fazendo volume no assunto que cai para a próxima prova que ele vai fazer. Ah, Diego, e se aqui tivesse 6 matérias realmente, se tivesse 7 matérias, fora o português, mais o português, né? Então, 6 matérias para botar em cronograma. Eu botaria. Aí eu não colocaria essa legislação especial, tá? Eu só coloquei porque não tem matéria em comum dele lá. Ah, e você não poderia colocar uma matéria realmente do TRF? Não, não é o objetivo dele, cara. Ele não vai voltar muita atenção para o TRF, não é o objetivo dele. Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é polícia penal. Então é esse cronograma de polícia penal que eu enxergo. Eu não enxergo as outras matérias do TRF, nem quero saber. Eu quero fazer uma boa prova do TRF em cima dessas matérias. Por quê? Porque isso vai mostrar a direção certa e vai falar, putz, olha o tanto que eu estou aprendendo para ir para a minha prova. Então eu ganho carga, ganho volume e eu ganho conhecimento da banca. Eu começo a entender muito mais a banca, muito mais, tá? E aí ele segue esse cronograma, eu botei o cronograma dele de segunda semana, tá aqui. Vocês vão ver que no espelho aqui, ele só repete realmente, ó, isso aqui ele repete no espelho, ó. Repetiu e repetiu, né? Ó, o 18 ao 36 que está aqui da Constituição Federal, ó, tá? Ele repetiu, fez o espelho. Mas a LEP, você pode perceber que eu não faço ele repetir, tá? A LEP está aqui, ó, 44 a 60, logo depois, ó, 61, ó, tem até um 2 aqui, ó, um erro meu aqui, ó. 260 não, é 61, vou tirar aqui. 61 a 281, tá? Então ele parou no 81 aqui porque eu peguei uma sequência lá, tá?
Logo depois, ó, a LEP dele, ó, 81 a 104, 105 a 119. Ele não faz espelho de leitura aqui. Eu não quero que ele faça espelho de leitura. Só quero que ele tenha contato com essa matéria nesse momento, que ele tenha contato com essa lei, porque essa lei despenca na parte de penal, que é o segmento que ele quer, tá? E nos demais aqui eu faço realmente a estrutura que eu ensino para vocês e divido, né? A Constituição. Aqui na terceira semana, presta atenção, a terceira semana dele, ele vai ler, ó, 76 a 91. Leitura, leitura. Mas, produção de conteúdo, na terceira semana dele, ele ainda está onde aqui, ó? Ele está aqui, ó, ainda dentro do artigo 5º até o artigo 17. Quando eu botei lá na primeira vez, lá dos princípios que ele tem que aprender e tal, por quê? Porque na sexta semana, ó, ele já pega princípios, tá vendo? Mas eu botei na primeira semana para ele ter contato com isso. Por quê? Ele não vai ficar perdido. Quando ele chegar aqui na quinta semana, na sexta semana, ele vai voar em cima disso aqui, né? Ele vai voar. Por isso que eu coloquei aqui junto, ó. Pode perceber que eu botei até a parte do Poder Executivo junto nesse cronograma. Porque do 1 ao 4 é facinho para ele. 1 ao 4. Ele não vai nem perder tempo aqui, nessa parte. E na parte do Poder Executivo aqui, ligeiro também, onde ele já teve até contato com a lei, então ele já sabe por quê? Porque ele já leu, ele já fez na própria terceira semana, ó. Eu já vou entrelaçando aqui, ó. Por isso que antes de começar a montar, eu perco muito tempo mesmo. É aquela máxima que fala, né? Se você vai realmente cortar árvore, irmão, a fita é um machado. Senão você vai ficar gastando muito tempo. É desse jeito mesmo, você tem que afiar tudo. E o afiar é o quê? É eu pegar um cronograma, analisar, é eu pegar, entender quais são as leis que eu preciso no meu cronograma, entender qual a estrutura dessas leis, quantos artigos tem nessas leis e o que cai nessas leis. Porque tem edital que mostra dentro da lei o que ela quer. Ela não quer a lei toda, ela fala assim, eu quero isso, isso, isso. Prova disso foi esse vídeo que eu estou falando da semana retrasada que eu fiz, né? Que ele pede a 8.112. Ele não pediu 8.112 tudo, ele pediu especificamente a parte de direitos, deveres e não sei o que era mais lá, não. Mas é o edital que vai me dizer a regra do jogo. Então, prestando atenção nisso, eu vou pegar o que ele vai visualizar daqui a pouco e já vou colocando para ele o quê? Ele ter contato com essa matéria e aquilo entrar na cabeça dele também. Porque aqui, dentro de cronograma, do dia, do que ele monta, do que fazer, dentro de questões, ele está visualizando muito sobre o que ele já está lendo, né? Que ele está fazendo. Então, ele leu aqui o quê? O 5 ao 17, ele leu aqui durante praticamente as 3 semanas, ele pegou lendo. E uma coisa que eu vou trazer e deixar nessa aula, para falar uma coisa para vocês entenderem uma coisa. Quando eu coloco aqui, ó, separo essa parte, tá? Quando eu separo essa parte, eu vejo que tem muito volume. Dentro do artigo 5º, ele vai ficar a primeira semana dele. Primeira semana dele está preso no artigo 5º, entendeu? Na segunda semana dele, é onde ele vai ali do 6 ao, a nacionalidade, a 12, e na terceira semana ele faz a outra parte, né, dos partidos políticos, que é essa parte que está aqui, tanto direitos políticos e partidos. Eu sei que a primeira semana fica preso aqui, pô. Eu não quero que você monte tudo isso na primeira semana, até porque está dividido em 3 semanas. Então, cabe a você, quando você fizer um 80-20 teu, falar assim, pô, aqui dá para dividir. Se tem 3 semanas, deixa eu dividir isso aqui. Deixa eu olhar a estrutura da lei. Ah, tá aqui, entendi. Inclusive no material de apoio tem. Aí ele fala, essa é a estrutura. Ele está querendo que eu divida aqui. Então, deixa eu seguir para construir. Se você construir o seu material na primeira semana, você conseguir conquistar isso aqui, perfeito. Depois é só ir lapidando o teu material. Acabou. Aí depois é só você colocando a parte das questões, jogando alguns fundamentos ali para dentro, afirmações da banca sobre o assunto. A afirmação da banca sobre o assunto é o melhor material que você tem. Não foi a banca que afirmou que X é X? Então, meu irmão, vou pegar ali. Às vezes, o enunciado da questão responde um fundamento. Vamos supor que o enunciado da questão ele está explicando o que é o poder de polícia. Aí ele narra para você A, B, C, D, E. Mas ele deu um fundamento sobre o poder de polícia no enunciado. Pega o enunciado e coloca dentro do teu material. Foi a tua banca falando o que é poder de polícia. Acabou. É ela falando com você. Então não tem como você falar que esse não é o melhor material. Esse é o melhor material. É o material da tua banca.
né? E é um material que você pesquisou, que você identificou, e tá aqui. A banca aqui, eu estou falando essa questão e a banca está me trazendo um fundamento dentro do comando dela. Opa, deixa eu colocar. E a afirmação que ela botou certa. Cara, aqui, ó, outro fundamento. Eu jogo lá também. Os meus materiais, quando eu mando aí para vocês, é cheio de bizu, setinha. Eu sei o que é o bizu e setinha, entendeu? Eu sei. Eu sei que aquilo ali foi um fundamento da banca. Eu sei que aquilo lá foi uma parte de discussão dentro de comentários. Eu sei aquilo ali, porque várias questões que vocês fazem, vai ter assim, esse deveria ser anulado, o cara disse disso. Cara, não foi anulado, sinto muito, a banca falou aquilo, é ela. Se no concurso que vem ela falar diferente, vai ser anulado, porque no concurso passado ela falou que era assim. Então, acabou. Então, por isso que eu sempre olho para o concurso passado. Sempre vou trazendo o passado para cá. Por isso que eu olho. E se não for CESP? Se não for CESP, meu irmão, né? Aí a gente vai ter que direcionar o pós-edital. Mas nisso você ganhou volume porque você leu lei. Você não ficou parado só montando ali questão do CESP. Você está lendo a lei. E de onde que tira tudo? Da lei. Tira tudo da lei. E você tem o conhecimento. Depois, você só, no pós-edital, você só direciona para aquela banca que saiu e falar: sim, entendi. Deixa eu fazer isso e aquilo, porque a banca cobra desse jeito. Tem banca que é um saco, que ela manda um comando, aí fala um, dois e três. Aí pergunta: quantas estão certas? Apenas a um e a dois. Essas questões assim, quem gosta de fazer? FGV, FCC e BFC gosta também, tá? Nas últimas provas tem aumentado a recorrência dela nisso. Isso cansa você, cansa demais, mas é isso. Então, pegando esse cronograma aqui, ó, todinho, eu já sei o que eu vou fazer, já entendi o que que eu vou trilhar, e isso me deu o quê? Segurança. Para quê? Para entender que eu vou fazer duas provas, né? Primeiro, essa que já está próxima, estudando para o outro concurso, e mesmo assim eu estou estudando o cronograma dessa banca. Eu quero que vocês entendam isso. Isso tem que ficar bem massificado na cabeça de vocês, tá? Vocês precisam evoluir em qualquer cronograma que vocês tiverem, mas basta organizar. O que eu vejo, eu tenho muito contato com vocês, né? Queria até ter mais, queria até ter mais. Pô. Pode sugar mesmo, mandar mensagem. Eu vou estar respondendo, vou tirar dúvida. Todo mundo que fala comigo, eu tiro dúvida. Todo mundo, né? O que que acontece? A partir do momento que você consegue pesquisar, consegue entender o que você vai fazer, fica mais fácil. Então, por isso que eu falo que vocês têm que realmente perder o tempo na construção, né? Na construção. Depois é só evoluir. Não tem como não evoluir, né? Não tem como. Por isso que eu falo, aqui não tem como você não evoluir. O próprio termômetro de evolução é você. O outro termômetro é o site que a gente faz as questões. Beleza? Então, hoje, o que eu quis trazer para vocês, aproveitei, já tinha feito algumas organizações assim, mas eu falei, cara, deixa eu gravar, porque eu vejo que tem muita gente que sente dificuldade de querer fazer dois editais. Dá para fazer? Dá, desde que você defina teu objetivo. Se você não deve definir teu objetivo, estudar um cronograma de um e depois estudar de outro, lascou. Imagine só, ele está estudando, essa situação que a gente está falando aqui, ele está estudando o cronograma, tá? Da Polícia Penal, do TRF e sai. Mês que vem, Polícia Penal. E aí? Vai fazer o quê? Você vai ter que perder aquele tempo que eu já falei que você tinha que perder para fazer tudo de novo e outra. Às vezes o cara deixa até de lado o TRF. Sabe o que ele faria aqui? Num cronograma desse jeito? De boa. Por quê? Porque eu estou batendo as matérias que tem lá no cronograma da TRF e também tem dentro do cronograma da Polícia Penal. Então não mudaria nada na vida dele se amanhã saísse o edital da Polícia Penal, tá? Não mudaria nada, nada mesmo. Até porque, presta atenção aí, algo que é principal e estratégico. Quando eu comecei na aula aqui, eu mostrei para vocês como que era a cobrança das matérias dele, como era a cobrança. Aí você tá aí, mas na parte complementar você não pegou nenhuma. Peguei a parte de LEP, já como artigo, construção de material não, mas como artigo ele já pegou. Então, dentro de básico ele pegou duas matérias, tá? As outras matérias lá é ética e sei lá o quê. Mas presta atenção, ele pegou duas matérias da parte básica, ele pegou uma matéria do complementar e ele pegou
todas as matérias do específico praticamente. Ele só não pegou história e geografia. Aí quando você vai lá na prova dele, você vê que não dá nem sei lá quantas questões. Não deve dar nem 10. Então, o fator maior de pontuação aqui dentro, ele está pegando. Por isso que eu falo que não mudaria nada se saísse amanhã o cronograma dele de polícia penal. Entende? Isso eu estou realmente exagerando, tá? Exagerando porque eu tô falando que amanhã sai. Não sai, né? Não sai. Mas eu estou dizendo assim, não muda. Não tem, não vai mudar essa estratégia. Ela foi definida, ela foi montada e agora é só executar. Beleza? Vou finalizar aqui a aula, mas as dúvidas, vamos tirar agora aí. Abre os microfones aí, vamos tirar a dúvida de quem tem. Se não tiver, também tá tudo certo, mas vamos tirar essas dúvidas aí para quem tem dúvida. A hora é agora, para a gente, né, organizar tudinho aí.